Professor Miguel, o Avicena também falava outras línguas? Não, a Avicena não. Um filósofo anterior a ele, do qual ele foi tributário, chamado Alfarabi, sim, falava persa, turco, grego, as principais línguas da cultura, né? Ao que se sabe, a Avicena parece que só o árabe e o persa mesmo, né? Não lia o grego, que é boa parte das fontes, das ideias dele, é da cultura clássica, herdada principalmente da tradição de Aristóteles, Platão, Plotino, mas essa tradição também misturada com, ou mesclada, não é, com a própria tradição da antiga Pérsia, com influências do pensamento indiano, né? Então, o livro da alma, assim como a Shifá, é um tipo de conjunto, tipo de uma arca do tesouro de assuntos filosóficos, né? Trata das percepções humanas, trata do armazenamento e configuração cerebral, que seria a psicologia, né, do Avicena, os processos cognitivos de intelecção, a natureza da alma, como ela opera, quer dizer, uma mescla, né, de medicina, neurologia, filosofia, física. Tem uma parte inteira dedicada à natureza da luz, que hoje é tratada em um dos temas centrais da física, né? Então, embora ele não falasse muitas línguas, ele conseguiu dominar esse amplo campo de assuntos, porque as línguas originais nas quais haviam sido produzidas essas teorias já estavam presentes em língua árabe, num grande movimento de tradução que houve no século IX e que praticamente fez com que os árabes entrassem dentro do processo maior universal da civilização e com todos esses materiais numa língua só, criou essas figuras tão ricas como é o caso do Avicena, né? Certo. Professor Miguel, é curioso quando falamos dessa cultura, dos homens, dos filósofos, a palavra Mediterrâneo sempre é realçada. Talvez porque a geografia estava ali, aquelas pessoas viveram ali. O Mediterrâneo tem essa força muito poderosa na cultura do homem? Por quê? Parece que o Mediterrâneo é um grande lago, não é? Em torno do qual as civilizações levaram as suas oferendas, a própria civilização humana, né? É da borda do Mediterrâneo que se fizeram as trocas, não só das mercadorias, mas dos pensamentos e de todas essas contribuições. Se nós pensarmos a civilização humana com 4 ou 5 grandes focos historicamente, né, o lugar onde isso foi sintetizado geralmente foi esse fluxo do Mediterrâneo, né? Os povos árabes que estavam abaixo do Mediterrâneo, quando conseguiram chegar a essas regiões, né, se defrontaram com a cultura desses grandes focos civilizatórios, né, China, Pérsia, Índia, Grécia, Egito, né, Suméria, e foi lá mesmo que se refundiu, poderíamos dizer assim, no período em que geralmente a Europa é tida como num certo apagar das luzes, né? O que também é muito discutível, mas de toda maneira o brilho dos séculos 8 até o século 13 ou 14 estava mesmo no lado de Bagdá, de toda aquela região até o limite da antiga Pérsia, né? E essa obra do Avicena é um desses retratos de refundição e de reunião de muitos saberes provenientes da civilização humana como um todo, não é na pena de um homem só. Nós estamos conversando com o filósofo, professor, livre-docente da USP, Miguel Atier Filho, professor de filosofia árabe, também de história do pensamento, tradutor do Livro da Alma de Avicena, lançamento agora da editora Globo. Professor, nós estamos conversando sobre a cultura, sobre a Avicena, toda essa gama de cultura dos povos mediterrâneos. Muitos dos nossos ouvintes até podem se perguntar, é um livro difícil? Fala de filosofia? Será que é um livro ao meu alcance? Ouvintes podem pensar assim, o que o senhor teria a dizer para eles? Olha, Fernando, a linguagem filosófica é sempre uma linguagem que exige um pouco mais do leitor, não é? Não é um romance sobre a alma, é um livro de ciência e filosofia.
Então, ele pressupõe uma disposição na leitura que seja compatível com isto, né? Agora, eu acredito que a temática que ele traz, não é, faça com que o próprio leitor muitas vezes ultrapasse as suas primeiras expectativas para enfrentar o texto, né? O texto é muito rico, ele tem, como eu disse, um interesse muito grande, não só para os filósofos, mas para a área de psicologia, a área de medicina e para o público em geral, porque trata daquilo que é mais fundamental na história dos humanos, né, que é saber a respeito da sua interioridade. Então, o livro do Avicena traz essa possibilidade de nós lermos, relermos. É um livro que muitas vezes a gente pode voltar a estudá-lo, né, muitas vezes nesse sentido, né, e que propõe uma maneira de mapear, de estruturar o que seria e de nomear esta interioridade humana, não é? Que ora é chamada de alma, espírito, atman, psique, self, mente, tantos nomes, né? Mas que é uma das questões fundamentais do homem. Então ele traz numa linguagem filosófica bastante arrazoada, com muita riqueza, e eu acho que os leitores brasileiros vão aproveitar muito a leitura do texto desse grande médico, filósofo, como você disse, um multimídia. Né? O multimídia. Professor, é curioso até um detalhe interessante, eu lembro quando eu estava estudando jornalismo na USP, nós tínhamos no nosso currículo, isso nos anos 70, né? Havia lógica formal. Sim. Havia também matemática. Aliás, o professor era Oswaldo Sanjorge, aquele famoso autor dos livros do ensino médio. Havia também informática e havia física. Nós tínhamos noção disso e estávamos estudando para ser jornalistas. Alguns dos alunos estranhavam e, nossa, mas o que eu vou fazer? Lógica, o que eu vou usar quando eu vou ser jornalista? Na época, eu lembro que os professores diziam, vocês vão usar. Eu estou lembrando disso porque justamente o que o senhor menciona do Avicena, do livro da alma, ele trata de temas assim, tem lógica. Estude a matemática, a ciência, está aí no livro da alma, não, professor? Justamente. Parece que, de uma certa maneira, o ensino hoje, às vezes, privilegiou variações sobre o mesmo tema, não é? Então, ao invés de buscar formação nos princípios das disciplinas, que teriam princípios diferentes e complementares, dependendo da área em que você vai, você tem uma reduplicação, triplicação de várias disciplinas com o mesmo princípio, não é? E isso, às vezes, faz com que a gente fique com a formação um pouco carente, não é? De complementariedade. O tipo de formação que você cita, não é? É uma formação que tinha menos disciplinas, mas procurava privilegiar os princípios diferenciados dessas disciplinas para tentar cercar ao máximo possível de todas as áreas do conhecimento humano nos seus princípios, né? Para fazer disso um homem mais inteirado dessas áreas, né? É claro que quando você forma homens com esse tipo de visão, você forma cidadãos imediatamente mais aptos a circularem pelas várias disciplinas, né? Então, é isso mesmo. O estudo da alma, no caso do Avicena, não é um estudo que faz parte das questões da espiritualidade nem da religião. Ele está inserido dentro de uma parte da obra que trata da física, ou seja, das ciências naturais, né? Então, o estudo da alma parte das conexões biológicas, né? Então, se utiliza dessas várias disciplinas que você mencionou, né? A lógica, a física, a medicina, o que seria hoje a neurologia, a psicologia, tudo isso para configurar um estudo que fosse complementar do tema da alma, né? Muito bem. Professor Miguel Atier Filho, muito obrigado pela nossa conversa. Lembrando aos nossos ouvintes, o Livro da Alma, de Avicena, com tradução do professor Miguel Atier Filho, já está nas livrarias, um lançamento da editora Globo.
e obrigado por compartilhar o saber do senhor, fatos tão importantes, um autor para ser sempre lembrado, Avicena, aqui aos nossos ouvintes nessa nossa conversa. Professor, foi uma satisfação e em nome dos ouvintes agradecemos a participação. Fernando, eu agradeço imensamente a oportunidade e deixo um abraço a todos vocês e à disposição a qualquer momento. Muito obrigado, professor. Uma boa noite ao senhor. Vocês também. Boa noite.